Olá, eu sou o professor Márcio Cunha e esse é o nosso curso de VHDL. Estamos no módulo de Lógica Digital e hoje eu vou falar sobre portas lógicas. Na nossa última aula eu apresentei a estrutura do código VHDL e hoje eu quero fazer a amarração conceitual do nosso curso relacionando VHDL com lógica digital. Para isso, eu quero responder duas perguntas iniciais. Por que estudar lógica digital e por que fazer isso com VHDL? Então, o projetista de hardware digital, para ele projetar um hardware de maneira adequada, de maneira eficiente, ele precisa de algumas ferramentas. E a ferramenta básica que ele tem é exatamente a lógica digital. Então ele precisa ser fluente, ele precisa conhecer todos os rudimentos da lógica digital para que ele possa projetar de maneira adequada, de maneira eficiente, um determinado hardware digital. Por que fazer isso em VHDL? Por causa de uma palavrinha simples chamada complexidade. Tá? O mundo digital, o mundo dos sistemas digitais, dos circuitos digitais, ele é influenciado pela quantidade de bits que nós trabalhamos nesse hardware. Então nós podemos trabalhar com barramentos simples de 2 bits, de 4 bits, ou barramentos maiores de 8 bits, 16 bits e assim por diante. Quando eu trabalho barramentos de 2 ou 4 bits, a lógica digital ela se torna elementar, ou seja, baixa complexidade. Então, nesse cenário, o projetista ele é produtivo, ele é eficiente. No entanto, quando eu trabalho com barramentos maiores, 8 bits, 16 bits, a complexidade ela começa a aumentar. E ao aumentar a complexidade, o projetista ele se torna ineficiente. Então, como resolver isso? Tá? Se eu tenho barramentos menores, barramentos mais simples de 4 bits, tá? Que me dão uma produtividade boa, uma eficiência boa. Tá? No entanto, os problemas do mundo real, tá? Em sua grande maioria, eles são de barramentos maiores. 8 bits, 16 bits, 32 bits. Então, olha só que coisa interessante. Quando eu tenho um barramento de 4 bits, significa que eu estou trabalhando ali com 16 possibilidades. Quando eu dobro esse barramento, eu vou para um barramento de 8 bits, isso significa que eu estou trabalhando com 256 possibilidades. Ou seja, a complexidade ela aumenta de forma enorme. Então, o que nós temos como ferramenta para gerenciar, para trabalhar essa complexidade? Exatamente o que a gente chama de descrição de hardware, e no caso aqui a gente está trabalhando com uma linguagem de descrição de hardware chamada VHDL. Então a gente vai ver aí ao longo do curso que conforme nós vamos aumentando o número de bits do nosso problema, a gente vai começando a ter aí algumas limitações. E ao usar o VHDL, a gente suplanta essas limitações e a gente se torna mais produtivo, mais eficiente. Ok? Então, após essa introdução inicial, eu quero apresentar um conceito-chave dentro da lógica digital, é o que a gente chama de projeto hierárquico ou hierarquia. O que vem a ser isso? O projeto hierárquico ou a hierarquia, ele é um conceito-chave dentro do projeto de hardware digital, porque ele realiza o gerenciamento da complexidade. Ou seja, eu vou criando hierarquias, eu vou criando camadas, eu vou gerenciando essas complexidades em função de cada uma das minhas camadas. A camada mais simples, a camada mais elementar dessa hierarquia ou desse estilo de projeto chamado projeto hierárquico
é exatamente o nosso assunto de hoje, as portas lógicas. Então, nós temos aí a porta AND, a porta OR, a porta NOT, a porta NAND, NOR, SHOR e XNOR. Essas são as portas básicas, essas são as portas elementares, ou seja, é o primeiro nível hierárquico, é o nível de mais baixa complexidade que nós temos na lógica digital. Ao combinar essas portas, ao manipular essas portas por um objetivo em específico, eu pulo de camada, ou seja, eu pulo para uma camada mais complexa. Tá? E aí nessa camada eu vou o quê? Eu vou começar a criar circuitos mais elaborados, como circuitos registradores, contadores, subtratores, multiplexadores, decodificadores, somadores, multiplicadores, deslocadores, comparadores. Então eu vou começando a criar circuitos mais elaborados, ou seja, eu aumentei a complexidade do meu hardware. Quando eu pego esses blocos ou esses circuitos mais elaborados, mais complexos e começo a manipulá-los, eu pulo de camada novamente, ou seja, eu subo na minha hierarquia e eu vou começar o quê? Eu vou começar a criar blocos controladores e eu vou começar a criar blocos operacionais, ok? Então, esse é o conceito de controller e de data path, tá certo? Quando eu começo a manipular os blocos de controle com os blocos operacionais, eu crio o que a gente chama de arquitetura de processamento, ou seja, eu crio um processador. Então essa é a ideia desse curso, usar VHDL para explorar todas essas complexidades. A abordagem desse curso vai ser o quê? Uma abordagem bottom-up, ou seja, eu vou começar da menor complexidade, portas lógicas, vou subir um nível, trabalhar ali no nível dos registradores, comparadores, subtratores, e aí depois a gente vai começar a elaborar controladores, começar a elaborar blocos operacionais, até que a gente tenha fluência para manipular esses dois grandes blocos e criar uma arquitetura de processamento, criar aí um processador. Então essa é a nossa dinâmica e é assim que o VHDL ele vai ser apresentado como uma ferramenta de produtividade. Então nós vamos trabalhar problemas, tá, que vão exigir da gente ferramentas que nos tornem mais produtivos e o VHDL vai suprir essa necessidade. Então, começando efetivamente aí o nosso trabalho com as portas lógicas, que é o primeiro nível aí de complexidade, qual que é o hardware que nós temos disponível? Inicialmente, as três portas mais básicas, NOT, AND e OR. Tá? Com a combinação dessas duas portas, a gente chega na NAND e na NOR, que basicamente é a AND e a OR negada, e nós chegamos na SHOR e na XNOR, que são duas portas de classificação de sinais. Okay? Como que funcionam as portas lógicas? Muito simples. Tá? Então, toda porta lógica ela tem o que a gente chama de expressão lógica. Okay? Vamos ter uma aula que eu vou trabalhar só a questão da expressão lógica, mas nesse caso aí eu tenho A, AND, B negado. Esse ponto significa AND e a barra significa NOT. Tá? Então, um NOT com o que? Com um AND é a nossa porta, o que é a nossa porta NAND. Ok? E toda a porta lógica ela tem também o que a gente chama de tabela da verdade. No caso da porta NAND, que é a porta que eu estou exemplificando isso, quando eu tenho 0 NAND 0, a minha saída apresenta nível lógico alto. 0 NAND 1, nível lógico alto novamente. E 1 NAND 0, eu tenho aí nível lógico alto. Agora, somente quando as minhas duas entradas estão em nível lógico alto, ou seja, 1 NAND 1, eu vou ter aí nível lógico baixo na minha saída. Ok? Então, para todas as portas lógicas aqui apresentadas, da NOT, passando pela AND, chegando até lá embaixo na XNOR, nós teremos o quê? Nós teremos
sempre uma expressão lógica e nós teremos sempre uma tabela da verdade, ou uma tabela verdade. Ok? Então, dito isso, qual recurso do VHDL vai nos possibilitar testar essas portas lógicas e verificar qual que é a complexidade desses hardwares, tá? Que empresta que terá o funcionamento, tá? Baseado nessas funções lógicas primárias, nessas funções lógicas elementares, ok? Então, no VHDL nós teremos o que a gente chama de operadores, tá? Então, nós vamos ter aí todos os operadores, desde o NOT até chegar aqui no XNOR, ok? E esses operadores se aplicam ao quê? A alguns tipos em específicos, tá? Nós, até o momento, só utilizamos aqui o bit, tá? Mas também se aplica a bit vector, a stdlogic, a stdlogic vector, a stdulogic, a stdulogic vector, a signed, a unsigned, a boolean, ok? Então, esses são os tipos suportados para trabalhar com esses operadores. Mas você deve estar se perguntando, mas eu não conheço esses tipos ainda, ok? Diferentemente de um curso que apresenta todos esses tipos lá no início do curso, tá? Eu resolvi fazer de uma maneira diferente, que é apresentar esses tipos ou outros recursos dentro de um contexto, no momento em que eu precisar deles, ok? Então, no momento a gente só utilizou o bit, eu expliquei o bit e a gente vai continuar utilizando o bit até que, sob demanda, outro tipo seja o que seja requerido. Okay? Então, esses são o que? Esses são os operadores que nós utilizaremos para fazer o que? Para fazer um código de demonstração das portas lógicas, ou seja, de um hardware que tem funcionamento, tá? Emprestado aqui dessas funções lógicas elementares. Okay? Então, vamos para o código. Tá? Então, basicamente, quando eu vou para o código, eu tenho que fazer inicialmente o que a gente chama de descrição de hardware. Tá? Na nossa última aula, nós já apresentamos o que é uma entidade e uma arquitetura, então não precisamos fazer isso novamente, já podemos partir desse ponto. Tá? Inicialmente, eu defini que a minha entidade ela se chama portas lógicas e a minha arquitetura se chama comportamento, e esse comportamento está relacionado a minha entidade portas lógicas. Qual que é a minha proposta aqui? A minha proposta é fazer um teste em batelada, tá? Para que a gente não fique aí arrastando muito o assunto, porque a gente está no mais baixo nível de complexidade da lógica digital. Então, eu proponho o quê? Para essa entidade, eu proponho aí algumas portas de entrada, uma porta A e uma porta B de entrada, que é o modo in, do tipo bit, e eu proponho algumas saídas de S0 até S6, que é do modo out, já que é saída, e é do tipo bit também. Okay? O que eu vou fazer com essas saídas? O S0 vai receber o NOT A, o S1 vai receber A AND B, o S2 vai receber A OR B, o S3 vai receber A NAND B, o S4 vai receber A NOR B, o S5 A XOR B e o S6 vai receber A XNOR B. Okay? Ou seja, eu estou acessando aí as minhas portas de entrada e atribuindo funções lógicas em função das minhas duas entradas A e B. Então, saídas de S0 até S6, sendo que acessadas por funções lógicas em função dos sinais A e B. Então, esse é o meu código, essa é a minha descrição de hardware. Algo bem simples, óbvio, que agora eu já estou trabalhando com várias portas de entrada e várias portas de saída. No nosso primeiro exemplo de demonstração, a gente trabalhou com uma porta de entrada e uma porta de saída. Agora a gente já aumentou um pouquinho a complexidade aqui da nossa descrição. Okay? Então,
mas ela continua simples, tá? Algumas entradas sendo que acessadas ou sendo trabalhadas com sinais operados aí com esses operadores lógicos, tá bom? Então essa é a minha descrição de hardware. O que eu preciso agora? Agora eu preciso criar um test bench. Eu preciso criar uma verificação, tá, dessa minha entidade chamada portas lógicas, ou seja, desse meu hardware que eu acabei de descrever. Okay? Então, no test bench, o que nós vamos ter? Inicialmente, a gente vai ter aí uma entidade vazia. Tá? Isso já foi explicado na primeira aula sobre estrutura do código. E eu chamei essa entidade de teste portas lógicas. Okay? Criei uma arquitetura chamada simulação, que basicamente é o que? A simulação das minhas portas lógicas. Tá? Primeira coisa que eu preciso fazer é solicitar a entidade portas lógicas dentro desse contexto aqui de teste de portas, de portas lógicas. Como que eu faço isso? Eu crio um componente, tá? Esse componente ele é a máscara da entidade chamada portas lógicas. Se ele é a máscara, ele deve ter exatamente o nome da entidade que gerou ele e deve ter todas as portas de entrada e de saída, e inclusive na mesma ordem. Okay? Então esse é o componente que é a máscara da minha entidade chamada portas lógicas, que por sua vez é o hardware que foi descrito anteriormente. Tá bom? Dito isso, o que eu vou fazer agora? Como eu tenho aqui duas portas de entrada e eu tenho aqui do S0 até o S6 7 portas de saída, eu vou criar sinais para manipular o quê? Para manipular essas entradas e saídas. Okay? Então, vou criar aí os sinais A, B, S0, S1 até S6, que vai ser do tipo bit. Nesse momento deve estar surgindo uma dúvida. Eu não terei problema com os nomes que estão aqui no meu componente e os nomes aqui desses sinais? Não teremos problema. Por quê? Porque o escopo é diferente. O escopo desse A e B, tá, é o escopo de porta de entrada dentro do meu componente. Okay? O escopo do sinal A e B é o escopo, tá, desta arquitetura. Então são coisas distintas, são escopos distintos. Okay? Então não teremos problemas de utilizar o mesmo nome. Tá bom? Então, criado o componente, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar uma instância desse componente. Tá? Então, a criação da instância foi explicada também na nossa aula anterior sobre estrutura do código VHDL. E, basicamente, a instância que eu vou criar aqui, eu dei o nome aqui de teste PL, que é do tipo, aqui, dois pontos, que é do tipo portas lógicas, ou seja, se refere a esse componente, que por sua vez se refere à entidade de hardware, e basicamente eu vou fazer o port map, ou seja, eu vou imputar sinais em todas as minhas portas de entrada e de saída. Tá? Ou seja, eu vou pegar esses sinais aqui e fazer o mapeamento deles, aqui no meu componente. Aqui nesse instante deve estar surgindo uma outra dúvida. Tá? Por quê? Porque na aula passada eu fiz o quê? Eu pegava a minha porta aqui do meu componente e atribuía um sinal a ele. Agora eu só peguei os sinais e fiz o quê? Fiz a atribuição direta. Tá? Então, qual que é a diferença, tá? Dessa atribuição que eu estou fazendo agora com a que eu fiz na aula passada? Na aula passada eu fiz uma atribuição explícita, ou seja, eu indiquei a porta e fiz a atribuição do sinal que estava entrando nessa porta. Hoje eu estou fazendo a atribuição implícita, ou seja, eu estou atribuindo esse sinal A ao que? A primeira porta dessa configuração. Qual que é a primeira porta dessa configuração? É o A. Então, nessa porta A está imputado o sinal A, ou seja, eu fiz aqui
uma atribuição implícita. Posso fazer das duas formas e usar exatamente até os mesmos nomes que eu não terei que eu não terei problema, tá? Com a estrutura, com a sintaxe da linguagem VHDL, ok? Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso definir valores para esses meus sinais de entrada, tá? Para que eu consiga calcular ou que eu consiga aplicar funções lógicas em cima desses sinais de entrada para gerar as minhas saídas, os meus sinais de saída de S0 até S6, ok? Então, inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que meu A é igual a 0 e que meu B é igual a 0, e depois de aplicar esses valores iniciais, eu vou esperar por 100 nanosegundos. Wait for 100 nanosegundos. Depois de esperar 100 nanosegundos, eu vou dizer que meu A é igual a 0, meu B é igual a 1, e esperar por mais 100 nanosegundos. Tá? E depois de fazer o que? De esperar essa segunda etapa de 100 nanosegundos, eu vou dizer agora A igual a 1, B igual a 0. E wait for 100 nanosegundos. Espero mais 100 nanosegundos. E por fim, eu completo o ciclo dizendo que o A é igual a 1 e o B é igual a 1. E eu espero por 100 nanosegundos. Okay? Então, esse é o meu processo. Esses são os meus estímulos. Com isso, eu consigo configurar um sinal que vai testar aquelas portas lógicas elencadas na descrição de hardware, NOT, AND, OR e assim por diante, tá? Com esses valores aí de sinais, tá? Ou com essa configuração de sinal para o sinal A e para o sinal B, ok? Então, basicamente, esse é o código necessário aí para a gente fazer essa verificação básica das portas lógicas presentes aí na lógica digital, ok? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Essa foi a nossa aula sobre portas lógicas e em breve eu farei a demonstração desse código tanto no VHDL-Sim como no Quartus Prime, ok? Então, espero vocês aí para essas demonstrações também, onde a gente vai testar o hardware aí das portas lógicas e o test bench, ou seja, os sinais que foram gerados para fazer o teste dessas portas lógicas, ok? Então, um forte abraço e espero vocês aí nas demonstrações desse código.